gente caminha como igreja na visão de amar Deus, servir pessoas e influenciar o mundo. Ontem a gente teve uma panorâmica assim, daquilo que deve ser um chacoalhar do que deva ser amar a Deus. Eu usei como referência um dos discípulos de Jesus, o Pedro, e hoje eu quero continuar ainda olhando para os discípulos, entendendo como que se constrói uma ideia de servir pessoas. Minha oração de verdade é que aquilo que eu tenho compartilhado na mesa do discipulado, na mesa com Priscila, nas viagens, no caminho com alguns amigos, no reservado de alguns gabinetes, seja esclarecido para nós aqui. Quando esse culto terminar, no teu coração só haja uma certeza: eu nasci para servir pessoas, eu preciso servir pessoas. Não sei se você já leu na Bíblia, mas existe um tema que virou debate teológico na cabeça dos discípulos, e eu tenho a sensação, lendo hoje esses textos, que era dos assuntos mais preferidos dos discípulos. Cara, pensa numa discussão que toda hora acontecia: quem é o maior entre a gente? Todas as vezes que os discípulos tinham uma chance, eles estavam discutindo quem era o maior aqui. Quem é o maior entre nós? Quem é que manda? Quem é que decide? Quem dentre a gente tem direito de sentar à direita, à esquerda? Quem vai ser o vice-presidente do ministério de Jesus? Quem vai ser o segundo carimbador do ministério de Jesus? Quando o reino chegar, quem manda? É Pedro que manda em Tiago? É Tiago que manda em João? Quem vai mandar? E essa coisa não tem a ver com discípulo de Jesus e nem com igreja, tem a ver com o ser humano. É incrível como o ser humano está sempre buscando hierarquia para se estabelecer. É incrível como posição é um tipo de coisa que mexe com o coração da gente, e possivelmente é o que também nos rouba, o que nos corrompe de uma vida cristã madura e profunda. A gente está sempre olhando e com sentimentos, às vezes é até legal você estar buscando Deus, mas às vezes o sentimento é muito ilegítimo, porque dentro de você está aquela sensação: eu tenho que ir, senão fulano vai ficar na minha frente, eu tenho que ir, senão eu fico para trás, eu tenho que fazer isso, e isso está tão encurtido na gente, que às vezes o cara chega na igreja, a primeira coisa que ele procura é uma placa para ver quem é o pastor lá, e aí ele quer ver o nome do pastor presidente, logo depois quem é o vice. Aqui na igreja não tem isso, mas eu já vi os discípulos dessa igreja perguntando entre eles: quem será que deve ser o braço direito do pastor? E aí que todo mundo discutindo e dizendo: eu acho que é fulano, o outro: não, eu acho que é cicrano. Porque mesmo numa contracultura do que a gente viveu, a cultura de hierarquia, a cultura de quem é o maior, quem é o melhor, quem é o que preside, quem é o que decide, quem é o que manda dentro da gente. Isso é uma desgraça para viver igreja, isso é uma desgraça para servir pessoas. Mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Parece bobeira essa discussão dos discípulos, mas a única coisa que passava na cabeça deles quando eles pensavam no futuro, quando o reino se estabelecesse, era: beleza, agora está todo mundo servindo. É 12 discípulos? 12 discípulos. Ok, todo mundo discípulo? Todo mundo discípulo. Cargo igual? Cargo igual. Ok, posição igual? Posição igual. Agora me responde uma coisa: quando o teu reino vier, quando o Senhor sentar no trono, quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Parece bobeira para a gente, mas se isso não fosse importante, por que Jesus parou para responder? Se isso não fosse importante, não fosse tão perigoso para o discipulado de Jesus, por que Jesus pega os discípulos e encaminha eles por uma série de ensino? Porque Jesus sabia que a hierarquia era a morte do discipulado. Ele sabia que a coisa mais perigosa para o viver igreja era alguém contaminado pelo fazer igreja disputando posição. Ele sabia que uma pessoa que viesse para viver igreja galgando uma carreira de fé, provavelmente seria um problema para a gente, porque pela carreira eclesiástica essa pessoa atropelaria pessoas. Por uma carreira eclesiástica essa pessoa sairia desgraça de muita gente. Roubaria, trapacearia, machucaria, enganaria, trairia e muito ia por aí. E é bom falar do ia, porque quem pensa em carreira nesse sentido só ia, porque nunca chega. Eu separei uns textos, eu queria ler com vocês. O primeiro deles é uma conversa de Jesus com seus discípulos em Lucas, no capítulo 9, no versículo 46. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os anseios mais íntimos, tomou o que, gente?
tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: quem recebe, guarda essa palavra, recebe. Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele entre vós for o menor, este sim é grandioso. A discussão dos caras é: como é que vai ser? Quem vai ser o maior? Porque a pergunta deles é muito simples. Por que essa preocupação de quem é o maior? Entende? Eles não estão preocupados em quem vai ser o maior na ideia de só exaltação. É a ideia do seguinte: eu aceito servir agora, desde que no futuro eu mande. Eu aceito ser um bom diácono, desde que no futuro eu seja o pastor presidente. Eu aceito levar água para todo mundo, desde que no futuro eu tenha uma cadeira aqui em cima e alguém traga água para mim. Eu aceito servir todo mundo, ficar segurando praquinha para todo mundo, desde que no final o microfone caia na minha mão e eu seja o ministro da igreja. Na cabeça desses caras é exatamente isso. Eles estão dizendo quem é o maior. Aí Jesus faz uma coisa de doido. Jesus olha no meio das crianças. Vem cá, Luísa, me ajuda, Luísa. Me dá a mãozinha aqui, as duas. Criança magra é bom por isso, ó. Que bênção. Jesus vai no meio disso tudo, pega uma criança, olha para os discípulos e fala: aqui está a situação. Quem receber a Luísa em meu nome, recebe a mim e recebe o Pai. E vai ficar grande. Parece bobeira, mas a palavra que Jesus usa para receber ali é quem pagar ela. Receber aqui tem a ver com paga. Quem vai chegar pagando para uma criança? Você sabe que trabalho escravo, na maioria das vezes, envolve trabalho infantil. Porque criança trabalha e não tem noção se está ganhando muito ou se está ganhando pouco. Sim ou não? E trabalha a mesma coisa, ganhando muito ou ganhando pouco. Aí Jesus aparece e fala: então, quem pagar para ela, já ficou grande no meu reino. Quem receber ela, dando a ela paga, recebeu. Só que você tem que fazer conta. No tempo de Jesus, criança não era contada. Então Jesus estava dizendo o seguinte: se você servir gente que não vai te pagar, se você servir gente que não vai te dar nome, se você estiver disposto a servir gente que você pagou sem ela investir nada em você, você já começou a entender meu reino. Obrigado, meu amor. Ó, entende isso? Então Jesus já começa dizendo assim: cara, vocês têm que entender meu reino? Você tem que receber uma criança, porque aquele que recebe uma criança, me recebe. E faz sentido. Eu não gosto de me apresentar como pastor em lugar nenhum. Uma das razões é que depois que falou a palavra pastor, todo mundo fica gentil ou hostil. Mas no geral, não é mais a mesma pessoa comigo, porque ele começa a pensar o que eu represento. Tem gente que fala na igreja: não, eu sou muito obediente. Aí você pergunta a quem? Ele diz: ao pastor. Não, isso não é obediência, isso é subserviência, mas é uma conversa lá para frente. Mas essa conversa continua entre os discípulos. Mateus 18, versículo 1 ao 4. Olha isso aqui, gente. Naquele momento os discípulos perguntaram a Jesus qual deles seria o mais importante no reino dos céus. Chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: é realmente como vos digo, se não mudarem totalmente a direção das vossas vidas e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aí continua: pois aquele que se tornar pequeno e simples como esta criança, será como o maior do reino dos céus. Aí Jesus já começa a falar de conversão. E ele começa a falar o seguinte: pequeno e simples. Tudo que o homem não quer. As pessoas querem ser grandes e sofisticadas. Aí Jesus aparece e fala: mas no meu reino, pequenos e simples governam. É engraçado que ele diz: nem entra. Fala para alguém que está perto de você: gente grande demais lá não entra. Não precisa fazer dieta, é caráter.
A conversa continua, Lucas 22, versículo 24 ao 30. Seja o maior como quem serve. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Se tiver fundo musical nessa hora aqui, quando passar essa história de novo para a gente na eternidade, quando Jesus olhar para os discípulos e disser: vocês não serão assim, o fundo vai ser quen, 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 quen. Porque tudo o que eles queriam é ser assim. Eles têm construído na cabeça deles um modelo de quem serve e quem é servido, de quem reina e quem é reinado, de quem governa e quem é governado. Jesus aparece e fala: eu sei que você conhece muito bem o jeito que os governantes que vocês conhecem governam, mas vocês não serão assim. Fala para alguém que está perto de você: a gente não vai ser assim. Ao contrário, o maior entre vocês seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto quem é o maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido do meu lado durante as minhas tribulações. Assim como o meu Pai me outorgou um reino, eu designo a vocês, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Mateus 20, versículo 20 até o 28. E é o penúltimo texto que eu vou ler para te explicar, para chegar onde eu quero. A discussão vai crescendo, só que agora ela virou razão de caso de família. Não começou no SBT, começou nos discípulos de Jesus. Os caras estão discutindo quem é o maior. Jesus botou uma criancinha e começou a explicar: ó, tem que ser assim. Só que chegou um dia que 2 dos discípulos de Jesus chamaram a mãe. E trouxeram a mãe para Jesus, e a mãe chamou Jesus para fazer um pedido. E quando ela abriu a boca para fazer o pedido, é esse aqui, ó. Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido a ele. Imagina a cena: alguém dobrando o joelho diante de Jesus, e a oração é: faz meus filhos maiores do que todos da igreja. Coloca os 10 por baixo e os 2 por cima. Quando o seu trono vier, Senhor, em nome de Jesus, um seja o vice e o segundo vice. E o resto? Os restos sirva, meu Pai. É doideira, mas é o que está acontecendo. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à esquerda. Aí, vice e segundo vice. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber? E ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente beberei do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha mesa, direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. 24. Ao ouvirem isso, os outros o quê? Ficaram, aqui está injuriado, tem versão que diz enfurecidos com os 2 irmãos. Que pedido é esse? Que exaltação é essa que, em vez de nos juntar, nos divide? Que vitória é essa que, em vez de fazer a gente viver igreja, fez as pessoas começarem a ter raiva uma da outra? Fala para alguém que está perto de você: sede de poder. Agora olha a sequência do texto. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vocês. Oi?
Poxa, Jesus, de novo com esse papo? De novo. Não, não vai ser assim entre vocês. Não, não vai ser. Ao contrário. Quem deseja ser importante entre vós, será esse o que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Versículo 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Por que eles não conseguem entender isso? Por que essa conversa está se repetindo toda hora que agora chegou a mãe para conversar? Por que essa conversa está crescendo numa escala que já dividiu os discípulos? Por que a mentalidade deles é tão mundana? Porque o que eles construíram dentro de si é cabeça de grego. E Jesus o tempo todo está dizendo para eles: a gente não é assim. No Evangelho não é assim. Aqui no reino não é assim. Não, isso não funciona aqui. Mas na cabeça deles, chefia, poder, liderança. Na cabeça de Jesus, o menor servindo o maior servindo o menor. E aí, o 27 aponta para a gente que o maior é o que serve. E a primeira coisa que a gente tem que começar a inculcar na cabeça aqui agora é: maior é o que serve. Diga: maior é o que serve. Fala alto: maior é o que serve. Fala com muita vontade: maior é o que serve. Lucas 9,45. Quando eu li isso hoje à tarde, eu fiquei pensando: caramba, que doideira. Eles não conseguiam entender o significado de tais palavras, pois foi-lhes vedado esse entendimento, a fim de que não as compreendessem, e tinham receio de pedir mais explicações a Jesus a este respeito. Qual respeito? Segue. Nessa versão não está? Volta para o versículo 45. Eles não conseguiam entender o significado de tais coisas. Pergunta para esse irmão: que significado? Pergunta para esse irmão: que coisa? Quem é o maior entre nós? Pastor, por que eles não conseguem entender quem é o maior entre nós? Primeiro, pela construção de mundo na cabeça. E segundo, porque o entendimento deles está fechado. O que eles não viram, que não permite que eles vejam o que tem que ser visto? O que falta esses caras verem para que toda essa construção de hierarquia que eles têm seja jogada no chão e eles construam aquilo que Jesus está ensinando? É a última lição. E é nela que eu vou ficar mais tempo hoje. E talvez é o que vale a pena para a gente construir uma ideia de servir pessoas. A gente leu aqui agora que maior é o que serve. Vamos fazer conta? Gil, me ajuda aqui. Hoje eu estou usando recursos de... Vem, Nilton. Nilton vai vir mais rápido, ó. Vai lá, sobe lá, vem rápido. O Gil já veio. Fala para mim, maior é quem? Maior é o quê? Concorda com isso? Dá para confiar no que Jesus fala, sim ou não? Sim. Posso servir um copo d'água? Pode. Nessa relação, quem é maior? Fala alto. Eu ou Gil? Hã? Ué, maior não é o que serve? Maior é o que? Quem serviu? Hã? Quem é o maior? Maior não é o que serve? Sim ou não? Eu não servi ele? Quem é o maior? Na cabeça do cara, o cara fez essa conta. Ah, entendi. Quanto mais pessoas eu servir, maior eu vou ficando.
Não, desfaz o uau. Desfaz o uau. Não é esse o uau. Jesus não quis criar uma outra hierarquia. Na cabeça da gente é o seguinte: o que os caras queriam saber? Como eu chego no topo? Está comigo ou não? Quem está pensando em chegar no topo não vai servir aqui por muito tempo. Na cabeça deles é: como eu chego no topo? Como é que eu chego no topo dessa instituição? Como é que eu chego no topo desse ministério? Como é que eu chego no topo dessa relação? Aí Jesus fala para eles assim: o maior é o que serve. Aí os caras fizeram o seguinte: no mundo você vai subindo, todo mundo fica embaixo. A escada aqui é para baixo. Você já viu alguém dizendo que a escada na igreja é para baixo? Mentira do diabo. Quando ele fala, vou servir para baixo, a cabeça é só uma. Se maior é o que serve, então eu vou servir muito. Por quê? Porque quanto mais eu servir, mais exaltado é você. Jesus não fez isso. Jesus é inteligente demais para criar uma hierarquia invertida. E agora a gente começar a disputar quem serve mais para ter mais galardão no céu. O mundo corre atrás de igualdade. O mundo fica dizendo, nós precisamos de igualdade, nós precisamos de uma coisa para a gente ser igual. Só tem uma coisa que promove igualdade: serviço. Pastor, me prova. Quem serviu aqui foi o Maxwell ou o Gil? Sim ou não? Quem é o maior? Me serve. Quem me serviu agora? Quem é o maior? Não. Eu servi ele e me serviu, agora a gente é igual. Porque o serviço nos coloca igual. Obrigado, Gil. Te servir não me rebaixa, como também não me exalta. Te servir me coloca igual. Lucas 6,40. Olha esse texto aqui. Por que eu falo que a hierarquia é a morte do discipulado? Por que a igreja não consegue viver discipulado? Por que a igreja é um lugar de muitos empregados e alguns chefes? Por que está todo mundo buscando alguma coisa? Porque a gente ignora isso aqui, ó. O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Palavra de Jesus. Ele está chegando para o cara que está lá, nessa disputinha de poder. Ele olha para o Pedro e fala: você nunca vai ser maior do que eu. Imagina o Pedro murchando. Não. Mas eu estou aqui para ser melhor que você. Porque na cultura greco-romana, o discípulo sempre estudava para se tornar maior. É a cultura grega. Na cultura grega você começa a estudar com alguém na ideia de superá-lo. E os mestres incentivavam que o aluno ficasse maior que o mestre. Está comigo? Só que na cultura cristã judaica cristã, a gente não bota disputa aqui dentro. O que a gente promove? Igualdade, porque é corpo. Por isso que a figura da igreja é um corpo. Quem é maior, o dedinho ou o dedão? Quem é maior, a orelha ou o nariz? Ninguém, é corpo. Jesus aparece e fala para o discípulo dele: você nunca vai ser maior que eu. Agora olha o que ele diz: mas todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como. Aqui é uma verdade do discipulado. Quando eu discipulo alguém, eu discipulo para que esse alguém se torne igualzinho quem eu sou. Vai ser maior? Não, vai ser igual. Discípulo de quem? De Jesus. Então o irmão maduro começa a conduzir o irmão mais novo a se tornar igual Jesus. Pastor, qual é a diferença entre você e eu? Tempo. Porque o meu sucesso é te fazer ficar igual. E o teu sucesso? Ficar igual. Então qual é a nossa disputa? Vamos ficar igual? Qual é a nossa disputa? Vamos crescer para ficar igual? Qual é a nossa mentalidade? Vamos perseguir igualdade. Os discípulos ainda querem pequenas igrejas, grandes negócios. Jesus está dizendo: não, isso aqui é reino. Os discípulos ainda querem chefe e empregado. Jesus está dizendo: isso aqui é reino. Pastor, por que eles não conseguiram entender isso ainda? Quando você leu Lucas 9,45, diz que eles não entenderam. Claro que não, porque no discipulado deles faltava uma lição que eles não entenderam ainda: a cruz e a toalha. A igreja brasileira é uma igreja que prega Jesus, mas não tem o ministério da cruz e da toalha. Você só vai entender servir pessoas quando você botar uma cruz atrás de você e morrer, porque só mortos servem.
E eu vim dizer para alguém: Deus vai te matar hoje aqui. Você nunca vai ver gente viva servindo, porque quem fica no serviço é alguém que morreu. Como é que você gostaria de ser lembrado? Como é que você queria que fosse a sua última foto de vida? Lucas, me ajuda aí. Eu esqueci de falar com você. Pesquisa aí uma imagem do quadro da última ceia de Jesus. É um quadro famoso, a última ceia de Jesus. Como é que você gostaria de ser lembrado? Eu tenho uma brincadeira horrível que eu parei de fazer porque começou a morrer muito parente meu. Mas eu tinha mania de chegar na minha família e falar: vamos tirar foto porque vai que é a última. E todo Natal eu fazia isso com a minha avó, com as minhas tias, com meus tios, e morreu geral. E aí eles começaram a espalhar que tirar foto comigo dá azar. Inclusive eu quero tirar uma foto com você quando esse culto terminar. Se tu tem fé que Deus é contigo, tu tira. Vai que é a última. E aí eu tinha essa mania de brincar. Um dia eu cheguei no Natal e virei para minha tia Sueli e disse para ela: vamos tirar foto, vai que é a última. Ela para de palhaçada e começou a me xingar. Ela xinga muito. E aí eu falei: vamos tirar, é a última. Pode ser que é a última. Ela sempre foi muito vaidosa. Feia, mas vaidosa. Vaidade e beleza nem sempre andam juntos. Eu tenho certeza que se ela tivesse ideia que aquela era a última foto nossa, ela não teria tirado aquela foto de imediato. Ela teria ido no banheiro, penteado o cabelo, passado um batonzinho que ela gostava. Mas ela não sabia que era a última foto. Então quando ela tirou a última foto comigo, ela estava mais maltratada que de costume. Esses dias eu estava olhando as fotos e eu achei a minha última foto com a minha tia Sueli. Morreu. Era a última foto dela. Vamos concordar que a última lembrança sua deve ser uma coisa que lembre bem quem você é ou não? Se você pudesse escolher a sua última imagem seria uma imagem de quem você é, uma imagem de uma mentira do que você quer ser. Você gostaria de ser lembrado por uma verdade ou por uma mentira? Oi? Contrataram um pintor e pediram o pintor para pintar Jesus na última ceia. Está com a imagem aí? Tem a imagem aí? Eles estão... Olha só. Não. Vamos para a imagem do pintor famoso na última ceia. Vamos embora. Pode ser essa. Dá uma olhada. Jesus está onde? No meio. Servindo ou sendo servido? Oi? Servindo? Está comendo? Bandeja na frente dele, comidinha na mão, 12 marmanjos em volta. Está como servo ou como senhor nessa foto aí? Está ou não está? Por que esse pintor pintou Jesus assim? Porque ele era católico na pior fase possível de igreja católica. E alguém disse: pinta o líder da gente para mim. E aí quando o cara foi pintar, a imagem que ele tinha de Jesus a partir dos líderes que ele convivia era um senhor arrumadão, sentado no meio e sendo servido por todos. Porque essa imagem que ele construiu a partir do conceito de que o maior deve ser servido. Não, esse não é o meu Senhor. Esse não é o meu Jesus. Pastor, por que eles não conseguiram entender? Primeiro, eles não sabiam quem é o nosso modelo. Avisa para alguém que está perto de você: você tem um modelo. João 13. Eu vou começar de trás para frente. Bota no versículo 15, eu acho. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós... Está comigo ou não? Palavras de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: eu fiz. Agora que você viu eu fazendo, vai lá e faz o mesmo. Olha para o irmão que está perto de você e fala: Jesus é o modelo. Não, fala alto para mim assim: Jesus é o meu modelo. Fala com vontade: Jesus é o meu modelo.
vamos olhar o nosso modelo. Versículo 1. 2. Começa no 2. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou o que, gente? Fala alto, toalha. Em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a 6. Aproximando-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. O que ele disse? Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Olha como o cara é bipolar. Rogou Simão: Senhor, lava não somente meu pé, mas também minha mão, minha cabeça. Versículo 10. Explicou-lhe Jesus: quem já banhou precisa apenas lavar os pés, o seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpo, mas nem todos. E aí o texto já vai chegar naquela ideia de que havia um ali que estava sujo e não ia se limpar porque era a consciência. Chega no versículo 15. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Jesus não queria ser lembrado pelo jeito que come, Jesus queria ser lembrado pelo jeito que serve. A cena é essa daqui, ó. Todo mundo comeu, bebeu. Mas tinha um problema. Está comigo? Comemos e bebemos. Não sei se você já tem uma ideia de como eles faziam, mas não tinha aquela mesa alta que a gente tem. Era baixinha. Não é aquela mesa pintada, era uma mesa baixinha. E todo mundo, para comer, tinha que chegar e praticamente ficar com os pés de lado. Então era muito fácil, sentado na mesa, à mesa, perceber o pé sujo do irmão. E era costume de que, ao chegar, antes de sentar na mesa, alguém lavasse os pés. E geralmente quem fazia isso? O servo. O primeiro chegou, mas eles tinham uma crise. Quem é o maior aqui? Tinha um serviço para fazer, ele olhou para os 11 e disse: leva a mão não? Eu que não vou lavar o pé deles, eu sou maior. Veio o segundo, olhou, viu o pé de todo mundo sujo e disse: ninguém lavou meu pé, não vai ser eu que vou lavar o pé dele. Eu sou maior. E foi sentando, comeu, bebeu, riu, se alegrou, ouviu Jesus, chorou com Jesus, ceiou com Jesus. No final da história está todo mundo pensando que vai sujo para casa. Não dá para vir numa reunião onde Jesus está e voltar sujo para casa. Jesus aparece e de repente pega a bacia, pega a toalha e apresenta para eles uma coisa que eles não tinham entendimento ainda. O que? A toalha, o serviço. Então ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro puxa o pé. Pastor, por que Pedro puxa o pé? Porque a cabeça do Pedro não consegue entender vida cristã. Na cabeça do Pedro, o maior deve ser servido aqui dentro da igreja. Na cabeça do Pedro, os melhores bancos é de quem é maior. Na cabeça do Pedro, quanto mais cargo, mais posição. Quanto mais posição, mais manda. Na cabeça do Pedro, nunca que o líder supremo Sayajin podia lavar o pé de alguém. Então, quando Jesus puxa a toalha, puxa a bacia e começa a lavar os pés, Pedro diz: não me lava. Mas isso não revela o coração de Jesus, isso revela o coração do Pedro. Porque gente insubmissa não aceita cuidados. Pastor, como é que Jesus queria ser lembrado? Pelo jeito que serve as pessoas. Isso não é cena dessa última ceia. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, indo embora de Jesus? Jesus falou para ficar em Jerusalém, eles meteram o pé. Jesus prega para eles, eles não reconhecem Jesus, os olhos não se abrem.
O coração acende, eles ficam animados, mas os olhos não se abrem, até que eles entram dentro da casa, com o estranho que viajou com eles. E aí o texto diz que Jesus pegou o pão, e quando Jesus deu graça para servir, os olhos deles abriram imediatamente, eles reconheceram que era Jesus, não pelo jeito que comia, mas pelo jeito que repartia o pão. Porque no fundo, a gente não vai ser conhecido pelo jeito que come, a gente vai ser conhecido pelo jeito que reparte. A gente não vai ser conhecido pelo jeito que é servido, a gente vai ser conhecido pelo jeito que serve. Em algum momento venderam a ideia que a igreja precisa ser poderosa, e o poder da igreja está em a sociedade dizer: uau, que igreja bacana, uau, que igreja que manda, uau, que líderes poderosos, quando na verdade o poder da igreja está em servir pessoas. Quanto mais pessoas a gente serve, mais poder a gente tem. Quanto mais gente a gente se submete e cuida, mais autoridade a gente recebe. Mas por que a gente não pratica isso? Porque em algum momento Jesus não é mais o modelo da igreja. Em algum momento construíram na gente uma hierarquia de escada. Por isso que as pessoas têm problema na igreja, porque fica todo mundo subindo escada. E o problema de subir escada é que vai gerar em você uma idolatria desgraçada. Porque você olha para quem está embaixo e diz: está embaixo. E você olha para quem está em cima e diz: desce porque você está no meu lugar. E sempre fica aquele jogo de que eu não estou onde eu deveria estar, alguém está no lugar que eu deveria estar, ou então eu olho para baixo e digo: até que eu não estou mal porque tem gente pior do que eu. Esse cara nunca consegue viver corpo olhando igual, porque ele sempre construiu nele a desgraça da hierarquia, e essa desgraça não permite que ele sirva. Pastor, por que os olhos deles não se abriram? Primeiro porque falta toalha, mas principalmente aonde eu quero chegar, falta cruz. Não tem cruz. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que um evangelho sem cruz, um discipulado sem cruz é uma graça barata. Você quer saber o que esses dois símbolos significam? A cruz e a toalha. Na Bíblia, a cruz simboliza a submissão e a toalha simboliza serviço. Não dá para servir sem antes você ter cruz. Por isso que Jesus não teve uma morte de cruz, Jesus teve uma vida na cruz. Diz para mim quem Jesus não se submeteu. Por isso que quando a gente lê Filipenses, quando a gente chega dentro de Filipenses e a gente começa a ler Filipenses 2, a conversa de Filipenses 2 é que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu tenho que ler isso aqui, Filipenses 2, coloca aqui. Portanto, vai para o 2, 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Olha o versículo 6. Tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de quê, gente? E tornando-se semelhante aos humanos. O apelo do Paulo é: Cristo é o teu modelo, que age em você o sentimento que teve nele. Sou Deus, vou viver na terra, vou ser gente. Irmão, com todo respeito, mas o maior acontecimento da história não foi um Deus viver entre nós. O maior acontecimento da história foi um Deus se fazer homem entre nós. Jesus não andou aqui como um super poderoso. E é engraçado porque o conceito de mundo é: o que é o super-homem? Um cara que voa, destrói paredes. O que é um super-homem? Um cara que tem raio de fogo pelos olhos. O que é um cara poderoso? É sempre alguém, um extraterrestre, alguém que vem de outro lado, o Thor com a sua marreta. Aí quando a Bíblia mostra um super-homem, ela mostra um cara que sangra, que chora, que morre. Pastor, por que os discípulos não conseguiram entender isso? Porque eles não tinham tido a visão da cruz. Na cabeça dos discípulos, o reino de Jesus era um reino de triunfo a partir de ser servido. Por isso que músicas como Olha Eu Aqui, para vergonha deles, olha eu aqui, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Oh, poderosa, nossa, que raizuda. Quando Deus
Deus me der vitória, você vai estar aí na plateia, eu vou estar aqui no palco. Da Vinde não. Não dou palco para maluco? Aqui não. Como é que essas loucuras crescem dentro da igreja? Porque esse cara não tem o sentimento que tem em Jesus. Qual? De se esvaziar. Por que a Bíblia usa essa expressão se esvaziar? Porque só alguém que se esvazia vai servir o outro. Os cheios querem ser mais cheios. Os cheios querem querem ser abraçados, paparicados, aplaudidos. E os vazios? Os vazios querem se encher de Deus e servir pessoas. Pastor, eu tenho dificuldade de servir pessoas porque você está cheio de você. Esvazia de você que Deus vai encher você dele. Qual é o problema da igreja? Qual é o desafio dessa igreja nessa fase agora? É que tem um montão de gente com placa de igreja que não está vivendo o evangelho e nem vai. De vez em quando as pessoas contam coisas que me parece que a vida é uma bolha, porque tem umas disputas de poder em umas igrejas que eu falo, caraca, sério? De vez em quando eu vejo pessoas vindo para cá e a crise do cara de vir para cá é, pastor, eu ainda vou ser diácono aqui? Não, porque pela misericórdia lá eu sou presbítero. Só em pensar nisso já mostra que você não entendeu nada do que é a função no corpo. Não, o pastor não me dá, ser pastor dessa igreja não me faz mal a que ninguém aqui. Não, ser pastor aqui não me faz mal a que ninguém. Tem um montão de gente abrindo igreja, o cara abre uma igreja e a razão dele abrir uma igreja é para ele ser presidente. Que louco! E pena de quem vai atrás. Porque o cara não tem na ideia o encargo de servir pessoas. E pensa num cara que se lasca no servir pessoas. Pastor. Aí o cara vai falar assim, não, o senhor está falando isso porque o senhor já abriu uma igreja. Que se o senhor não tivesse aberto uma igreja, o senhor não falaria isso. Está aqui o Nilton. Já ofereci a igreja para ele umas 4 vezes. Inclusive uma recente. Vamos selar isso hoje. Correu já de novo. Eu não tenho crise nenhuma, e talvez você não sabe, mas essa igreja eu sou pastor dela há mais uns 10 anos e um pouquinho. Já já você vai ver um desses jovens que estão aqui assumindo ela e ficando no meu lugar. Eu nunca pensei na ideia de construir carreira e viver poder, pastor. Por quê? Porque isso aqui é uma função. Se você está olhando para o serviço como um cargo, você nunca vai servir pessoas, porque você não entendeu o que é uma função. No corpo, quem não está cuidando está matando. Então o cara não cuida de ninguém e diz, estou bem. Não, você é um homicida. Porque o mínimo que você pode fazer aqui no corpo é servir alguém, cuidar de alguém para ficar bem. Se Jesus é o meu modelo e caminho para terminar essa conversa, a gente deveria olhar para Jesus e dizer, caramba, como Jesus pensou a igreja? Como Jesus ganhou as pessoas? Servindo. Volta no dia de ontem. Eu preciso de Pedro no meu time. Esse cara tem problema de pescaria. Serviu o cara e fez o cara ter a melhor pescaria da vida dele. Eu preciso de Pedro no meu time. Esse cara está devendo imposto, vai ser preso. Eu dei uma direção para ele, ele pagou os impostos. Eu preciso de Pedro comigo. A sogra dele está doente. Ele foi lá e curou a sogra do cara. Eu preciso de Pedro no meu time. Ele foi lá e morreu por Pedro. No final da história, Pedro está morrendo por ele. A cruz é o símbolo da submissão. E o problema da gente é que a gente entendeu submissão errado. Se você já leu as ordens da bênção, quando Deus cria o homem e abençoa o homem, a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, a Bíblia diz assim, Deus o abençoou. E aí na sequência a Bíblia diz assim, e ordenou. Quando Deus cria o homem, o abençoa, imediatamente junto com a bênção vem as ordens. E é ordem, não é pedido. Deus diz àquele homem, uma sequência de 4 palavrinhas poderosas: cresça, multiplique, sujeite-se e
e domine. A gente vem na igreja dizendo, eu quero crescer. Que bom. Outros estão dizendo, eu quero multiplicar. Mas no fundo, todo mundo quer mesmo dominar. Só que domínio sem submissão é desgraça. Toda pessoa que exerce domínio sobre outra pessoa, outra coisa, sem ter entendido submissão, ele investe tudo isso em coisa ruim. Pastor, por quê? Porque só submissão vai me dar consciência do que é dominar. Eu já perguntei isso em conversas. Quando uma mulher se permite se ver grávida, você vai perceber que todo o processo da gravidez é o menor dominando o maior. O bebê cresce na barriga a hora que quer, chuta a hora que quer, arrebenta o corpo da mãe que está nem aí, ó. Estica para cá, estica de lá, e nasce no dia que quer. Eu queria que fosse dia 5, igual o papai, nasceu dia 6. Nasce na hora que quer. Depois que nasce, quem decide a hora de mamar? O menor. Vai dormir que horas? Na hora que o menor quiser. Vai ficar quieto que hora? Na hora que o menor quiser. Aí você fala, mas o menor está mandando. Está mesmo. E eu estou me sujeitando. Agora escuta, quando o menor cresce, quem manda? Quem domina? Já parou para pensar, mamãe, que a pessoa que você mais domina são seus filhos? Pastor, como? Porque é a pessoa que você mais se sujeitou. O nível da sua sujeição vai determinar o nível do seu domínio. Todo mundo vem na igreja dizendo assim, eu quero dominar, e Deus está dizendo, ok, se submeta. Aí o cara fala, sujeição é do diabo. Pode olhar que tudo que a gente tem de campanha no mundo hoje é se rebelie, não se submeta, não seja sujeito a ninguém. Só que a Bíblia está dizendo, o domínio é colheita de sujeição. Agora escuta. Aí o cara cita Efésios e diz, está escrito lá para a mulher sujeitar o marido. Você tem que ler os versículos anteriores. Sujeitai-vos uns aos outros. Deus não quer um crente que domina, Deus quer uma igreja que domina. Então a ideia bíblica é muito simples. Eu me sujeito a você, você me sujeita a mim e a gente domina. Pastor, quando que eu consigo viver isso? Quando eu pego a cruz da submissão, coloco nas costas, imediatamente a toalha vai aparecer no meu braço. Porque todo aquele que carrega uma cruz de submissão vai ter uma toalha na mão para servir. Então, quando a gente fica dizendo, por que as pessoas não conseguem servir? As pessoas não conseguem servir porque não são submissas. E elas não são submissas porque elas querem viver um evangelho sem cruz. E a marca de um evangelho com cruz é quem você se submete. Então, de vez em quando eu acho um cara que diz, não, eu sou crente, mas eu não preciso de pastor. Eu fico olhando e digo, para quem você confessa seus pecados? Ele diz, para Deus. Aí eu falo, continua no pecado, né? Não, eu não preciso de corpo. Não precisa de corpo. Que estranho. Um membro fora do corpo. E aí ele levanta a bandeira e diz, não, eu me sujeito a Deus. E Deus diz, se você se sujeitasse a Deus, você obedecer minha palavra. Se você obedecesse a minha palavra, você estava no corpo servindo outros. Por que você não está no corpo servindo ninguém? Você não está no corpo servindo ninguém porque você não tem cruz. Você quer o evangelho, mas não tem cruz. E às vezes eu fico pensando nisso, o cara está esperando. Eu já vi gente dizer para mim assim, pastor, quando que o senhor vai me nomear para um cargo? Eu disse, que cargo? Já está nomeado, pega a vassoura e anda. Já está nomeado, chega mais cedo, sirva com as pessoas. Já está nomeado. Eu falo para os pastores aqui na igreja, eu falo, chega cedo. E ele fala, por quê? Porque se chegar tarde não tem cadeira ali na frente não. Porque o povo senta. E vai sentar no meio do povo. E graças a Deus não tem ninguém com essa crise. A gente senta no meio de geral e fica de boa. Mas a grande loucura é que a gente criou em alguns momentos de viver na igreja no Brasil, conceitos que não são de Cristo. Quando Cristo pega a toalha e começa a servir, no final do dia ele termina e olha para os caras e fala, você acha que eu fiquei menor que vocês porque eu servi? Quem é o mestre aqui? E eu fico imaginando os dois dizendo, o Senhor. E disse exatamente, servir não tira autoridade. Você sabe como é que Jesus começa o ministério dele? Literalmente, descendo. Fala alto, descendo. A primeira coisa que Jesus vai fazer, e termina aqui, é ser batizado por João Batista.
Pô, João Batista é o cara que veio preparar o caminho para o Senhor. Pô, pela lógica, ele é inferior a Jesus. E é mesmo, Jesus é o Senhor. Jesus aparece, olha para o João Batista e diz: me batiza. João Batista olha para Jesus e fala: tá doido? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala: não me atrapalha, me batiza, porque eu preciso cumprir, eu preciso me submeter. Jordão significa aquele que desce. Então vamos fazer conta. Jesus começou o ministério dele sendo batizado no Jordão, aquele que... E a vida de Jesus foi descendo. Desceu ao Jordão, desceu para lavar os pés dos discípulos, desceu à sepultura, desceu ao inferno para pegar cativo o cativeiro que estava lá. Se tem alguém que desceu na história da humanidade, é Jesus. E Jesus desceu o mais fundo de todo mundo aqui pode descer. Sim ou não? Agora escuta. Depois que ele submeteu tudo o que tinha que submeter, só subiu. Mas subiu tanto, mas subiu tanto, mas subiu tanto, mas subiu tanto, que ele tem um nome acima de todo nome. E sobre ele toda língua confessará, todo joelho dobrará que ele é o Senhor. Aí é engraçado, porque você lê Mateus 4, Jesus começando o ministério descendo. Quando você vai ler Atos 1, o texto diz que está todo mundo olhando para o céu e Jesus subindo aos céus. A minha geração quer começar voando, por isso termina descendo. Jesus começou descendo, terminou. Quando eu escolho servir você, eu estou escolhendo voar. Fala para essa pessoa que está perto de você: servir você me faz voar. Fala para essa pessoa: servir um ao outro nos fará voar. Coloca a mão no ombro desse irmão que está perto de você. Eu não sei o que você construiu ao longo do tempo. Eu não sei se você aprendeu com algum grego que as pessoas devem te servir para você, ou você deve servir para ficar grande, ou que as pessoas devem te servir porque você é grande. Mas a proposta do Evangelho é nos fazer igual. E se você crê nisso, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E a oração aqui é simples, mas poderosa. Feche os olhos e escuta isso. Eu gostaria que você orasse essa noite pedindo a Deus algo terrível. Que pedisse a Ele que a próxima pessoa que aceitasse Jesus nessa igreja você pudesse cuidar. Que Ele te desse a oportunidade de cuidar de pessoas mais do que ser cuidado por elas. Que Ele abrisse o seu entendimento para que você carregasse a cruz e a toalha. E que você nunca mais aceitasse uma vida cristã sem a cruz e sem a toalha. Que assim como os discípulos andavam uma vida inteira perguntando quem era o maior, que isso saia da tua cabeça agora e você escolha servir, em vez de escolher crescer. Eu queria que você orasse e pedisse a Deus que haja em você o mesmo sentimento de Jesus, que em vez de querer ser super-homem, escolheu ser homem. E sendo homem, dividiu a história entre antes e depois dele. Feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero selar com teus filhos agora essa palavra. Essa segunda palavra do pastoral que o Senhor constrói conosco. Ensina-nos, Senhor, agora, no nome de Jesus, o serviço cristão. Entra com libertação em nós, Senhor, e tira de nós essa vontade de ser maior que nossos irmãos, esse espírito diabólico de alienar pessoas, de colocar pessoas debaixo de nós, essa honra falsa, mentirosa de que as pessoas devem nos honrar porque somos grandes,
e que somos autoridades, e que somos cobertura. Deus, em o nome de Jesus, faz nascer no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Jesus. A autoridade de Jesus nunca ficou numa carteirada, a autoridade de Jesus nunca ficou num cargo, a autoridade de Jesus nunca ficou numa ameaça, a autoridade de Jesus nunca foi imposta a ninguém. Jesus ganhava autoridade sobre as pessoas servindo-as. Nos ensina a servir pessoas. Desperta em nós um incômodo profundo de não aceitar sentar nessa cadeira que alguém limpou e nunca ter limpado ela. De não aceitar chegar nessa igreja limpa e nunca ter limpado ela. De não aceitar que alguém entrou e saiu e não foi visto por ninguém, mas sentou do meu lado. Desperta em nós, meu Deus, o encargo do céu e faz-nos discernir no mundo espiritual algo poderoso que só o Senhor pode. Eu oro confiando a Ti, em o nome de Jesus, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus aí.